Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. O nosso objetivo sempre é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião, a sua forma de pensar. A Polícia Federal realizou hoje 29 mandados de busca e apreensão relativos ao inquérito das fake news. As medidas foram autorizadas pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. No despacho, o ministro afirmou que a investigação aponta para a existência do gabinete do ódio e que seria uma associação criminosa. O primeiro tema de hoje é: existe um gabinete do ódio para espalhar fake news sobre diversas autoridades? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje começamos com você. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Ótimo. Bom, informação e desinformação são armas políticas, né? Sempre houve, sempre haverá a propagação de mentiras com segundas intenções. Isso é inato do ser humano e tem se manifestado aí ao longo da história. O rumor, o boato, a fofoca, a maledicência, a intriga. O contexto da política contemporânea, que vem aí impulsionada, né, pelo fenômeno das redes sociais, ele apenas amplifica aquilo que se praticava desde a política romana, né, as campanhas de difamação, assassinatos de reputação, execração pública, exposição da intimidade. Portanto, o gabinete do ódio, assim como o gabinete da inveja, o gabinete do ressentimento e o gabinete da ambição, eles não são criações modernas, né, eles são vícios antigos. Ainda bem que o Estado democrático de direito, né, ele já oferece remédios jurídicos para quem tem a sua honra e a sua reputação ofendidas. Então, injuriar, difamar, caluniar, são todos crimes tipificados no Código Penal. E são crimes que nascem do abuso de uma liberdade, a liberdade de expressão, que é um direito natural e uma garantia fundamental. E a proteção a esse direito humano da liberdade de expressão é infinitamente mais importante que a suposta prevenção desses crimes contra a honra. Porque os abusos à liberdade de expressão, eles podem ser socialmente controlados pelo próprio direito de se expressar livremente. Eu me explico. Se um governante falta com a verdade, a imprensa livre pode corrigi-lo. Se a imprensa falta com a verdade, o governante, a sociedade civil e mesmo a população podem corrigi-la, inclusive mediante direito de resposta. Se uma pessoa diz algo mentiroso sobre a outra, a vítima pode restabelecer a verdade e tem direito de ação e de indenização contra o seu ofensor. Mas isso só é possível num ambiente democrático em que a liberdade de expressão seja inviolável. Aliás, como preconiza o artigo 5º da nossa Constituição. De outra forma, a gente vai criminalizar, junto com as mentiras e as tais fake news, também as críticas. Vamos criminalizar as críticas. Vamos parar para pensar, né, com base aí num exemplo ilustrativo bem óbvio. Críticas são o único controle social à cúpula do Poder Judiciário. Porque além da crítica e da pressão popular, só existe um mecanismo constitucional de controle dos abusos de autoridade do STF, que é o impeachment dos ministros. E para tramitar, né, esses impeachments, esses pedidos, dependem da anuência improvável do presidente do Senado. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os remédios jurídicos aí do Estado Democrático de Direito, né? Os remédios que o Estado Democrático de Direito oferece que afastam a possibilidade de censura e da violação da liberdade de expressão, né? A Constituição ela é muito clara, ela diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, perfis e contas em redes sociais não atreladas a CPFs válidos e verificados aí pelas respectivas plataformas, eles não gozam dessa mesma proteção. Então, essas contas anônimas ou automatizadas, os tais robôs, podem ser excluídas. Ninguém vai protestar, porque é uma covardia intelectual você provocar dano se escondendo atrás de anonimato. Outro ponto, agora abordando a ideia de gabinete, né? Portanto, um coletivo financiado com dinheiro público. Se existe uma associação de pessoas voltadas aí para a prática criminosa sistemática, a lei penal ela é farta para enquadrá-los e puni-los exemplarmente, né? Com a agravante de pertencerem ao setor público. Então, qual a necessidade de atropelar o devido processo legal e promover censura para apurar isso? Então, aqui numa nota mais pessoal, né, se de fato existirem aí os gabinetes do ódio, eu já fui vítima deles.
dossiês sobre mim na internet. Eles são repletos de erros biográficos, insinuações aí no mínimo desairosas, ofensas gratuitas e mentiras. Isso tanto na esgotosfera da direita quanto da esquerda. E eu encaro isso como ossos do ofício. Quem não fica em cima do muro, quem se posiciona de forma mais contundente, tende a incomodar mais aqueles que têm interesses políticos. O meu interesse particular é a busca pela verdade. Mas eu já fui vítima também de notícias falsas na imprensa tradicional. Uma imprensa ligada ao grupo Folha já atribuiu a mim citações inventadas. Recentemente, um blog ligado aí ao grupo Estado me colocou como organizador de manifestações de rua. Isso passa longe de ser verdade, ainda mais longe de ser jornalismo. Mas, como conservador, o meu apreço pela liberdade de expressão é infinitamente maior que o desconforto que essa militância cega provoca. Eu nunca nem cogitei acionar o aparato judicial do Estado contra esses mentirosos. Bom, eu nunca bloqueei ninguém em rede social. Para mim, comentário é território livre. Agora, se eu que sou um cara jovem, já tenho esse mínimo de maturidade democrática, de aceitar ofensas e até mentiras a meu respeito, será que é exigir demais que o Supremo Tribunal Federal aceite críticas? Será que é exigir demais que o ministro do STF não abuse da sua autoridade, promovendo um inquérito ilegal? Ao longo do debate, eu pretendo expor a inconstitucionalidade flagrante desse inquérito, que só é aceitável para quem se acha acima da lei. Tomara que eu não seja censurado nem preso por isso, porque, infelizmente, é nesse sentido que nós estamos caminhando. Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Qual é o limite da liberdade de expressão? A resposta é bem objetiva. O limite é a lei. Dizer eu acho absurda e ilegal uma decisão de um ministro da Suprema Corte é liberdade de expressão. Afirmar que o presidente Bolsonaro precisa impor limites ao Supremo, mesmo que para isso precise usar a força, é crime. Chamar alguém de juiz de merda não é liberdade de expressão, é crime. Conclamar alguém para que pegue em armas e derrube um poder não é liberdade de expressão, é crime. Prestem atenção na seguinte fala dita hoje, abre aspas, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar sua vida. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida até o senhor pedir para sair. Hoje, o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Isso não é apenas crime. Dependendo do contexto, isso é um claro motivo para a decretação de uma prisão preventiva. Some-se tudo isso aos fatos de que há indícios bastante veementes de que os ataques coordenados e em massa que temos visto nos últimos meses, ataques esses dirigidos a membros do Poder Judiciário e autoridades públicas que façam oposição ao governo federal, são financiados por pessoas físicas e jurídicas que compactuam com essa forma de pensar e de agir. Vamos começar, então, pelo inquérito. O inquérito judicial instaurado perante o Supremo Tribunal Federal para investigar as ameaças sofridas por integrantes daquela corte é legal. Obedece estritamente ao regimento interno do STF, que tem equiparação a uma lei ordinária. Há espaço para se discutir o acerto ou não desse dispositivo específico do regimento? Sim, há bastante espaço. Mas o fato é que previsão semelhante a essa é encontrada em vários outros regimentos, tanto de tribunais de justiça, tribunais regionais federais, Câmara dos Deputados e Senado Federal. É plenamente possível que essas casas e esses tribunais instaurem, sim, investigações de crimes cometidos em suas dependências ou contra seus membros. A operação policial deflagrada na data de hoje, portanto, seguiu os trâmites legais. Por mais que eu possa ter discordâncias pontuais e técnicas da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o fato é que ela seguiu, mais uma vez, os trâmites da lei. Muito se ouviu no dia de hoje, e certamente ouviremos isso aqui durante o debate, sobre uma série de possíveis ilegalidades cometidas na operação. Como, por exemplo, o judiciário não pode investigar, ou é impossível quem investiga ser a mesma pessoa que julga, ou como o ministro Alexandre de Moraes é o responsável por essa investigação e não outro ministro.
E ainda, por que foram feitas buscas e apreensões às 6 da manhã, com armas em punho, em cidadãos que apenas estavam se manifestando, exercendo o seu direito constitucional de liberdade de expressão? Tudo isso pode e deve ser discutido. Mas a pergunta que eu faço a essas pessoas que tanto se indignaram na data de hoje é a seguinte: em que caverna vocês estavam vivendo nos últimos anos? Em que país vocês estavam vivendo? Qual era a justiça desse país, esse reino encantado em que vocês até ontem pressupunham viver? Parafraseando o ex-ministro Ciro Gomes, vocês estavam há tempo sob a luz difusa de um abajur lilás e só agora perceberam a cama onde dormiam? Juiz não pode investigar? Onde estavam vocês quando conversas se tornaram públicas mostrando que o ex-juiz Sérgio Moro entregava provas na mão de membros da força-tarefa da Operação Lava Jato? Onde estavam vocês quando conduções coercitivas absolutamente legais, com as mesmas armas em punho, acordavam os mesmos cidadãos e cidadãs às 6 da manhã? Onde estavam vocês quando uma interceptação telefônica flagrantemente ilegal foi divulgada para toda a nação, gerando um enorme impacto no pleito eleitoral? Para que não me acusem de estar fugindo muito do tema do debate, a pergunta hoje é se existe um gabinete do ódio para espalhar fake news sobre diversas autoridades. A resposta é bem simples: não sei. Cabe uma investigação dizer. Só que me parece que para muitos é melhor que isso não seja investigado. Como eu já disse isso aqui uma vez, para essas pessoas a lei deveria funcionar assim: para os inimigos, o arbítrio; para os amigos, a Constituição embaixo do braço. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, pegando carona aí na fala do Dr. Augusto, bom, naturalmente aqui eu estou em desvantagem porque eu estou diante de um especialista em direito penal. Por isso eu vou me fiar aí no apelo à autoridade, doutor. Fica e bom. Vou trazer também uma thread muito interessante da Procuradora Federal, a doutora Tamea Danelon, que abordou aí exatamente esses aspectos que você endereçou na sua fala, só que com uma visão diametralmente oposta, né? Então, acho interessante esse contraponto de ideias para que o espectador forme a sua opinião. Ela, obviamente, né, de forma respeitosa, como lhe é habitual, ela cumprimentou o STF, mas classificou esse inquérito das fake news como, abre aspas, completamente ilegal e inconstitucional, pois, viola o sistema acusatório. Aquela história que você trouxe, né? O juiz não pode investigar, apenas o Ministério Público e a polícia. Vamos lembrar que, nesse caso, o STF ele é vítima, investigador, né? Acusador e juiz. Então, você imagina aí, cidadão brasileiro, se as vítimas tivessem o poder de decidir o destino dos seus algozes, né, dos criminosos, com certeza não teríamos tantos bandidos soltos e as penas seriam duríssimas. Bom, segundo ponto, ofende o princípio da livre distribuição. Vamos lembrar que o senhor Dias Toffoli, né, presidente da Corte, ele, vamos dizer assim, instou, né, o ministro Alexandre de Moraes como carrasco da liberdade de expressão e ele não fez o sorteio, né, para decidir quem seria o relator do caso. Tá, terceiro ponto, o inquérito ele não investiga fatos objetivos e específicos, como é natural de qualquer investigação. Você tem que ter um objeto. E, além disso, fake news, essa expressão que é extremamente vaga, né, não é um crime tipificado no Código Penal, certo? Até a questão de ameaça ao STF ou ataques, né, essa expressão que é muito utilizada, ela é extremamente vaga. Vamos lembrar aí o prazo, né, desse inquérito, que abarca coisas desde março de 2019, né? Já estamos em maio de 2020. O quarto ponto que ela levanta é que os supostos crimes eles não ocorreram nas dependências do STF, então não haveria competência processual da Suprema Corte. Esse foi outro argumento trazido aqui pelo doutor Augusto, que é aquela questão de regimento. Então, de fato, qualquer interpretação menos criativa vê que o tribunal extrapolou aí a sua competência. O quinto ponto que ela levanta diz respeito ao parecer, né, da ex-procuradora, a senhora Raquel Dodge. Ela arquivou o inquérito, né? Contudo, esse arquivamento não foi acolhido pelo STF e fontes também alegaram que o atual PGR, portanto, o senhor Aras, né, ele se manifestou contra essas ações.
Bom, um sexto ponto trazido foi que, e isso foi um episódio lamentável da história judicial brasileira, é que no ano passado uma revista, a revista Cruzoé, foi censurada, né, no âmbito desse inquérito das fake news. Era aquela matéria que inclusive fazia menção a documentos oficiais de processo legal, né, que falava do amigo do meu pai. Então, isso tratava de um e-mail da construtora Odebrecht, a construtora que se notabilizou, né, por ter um departamento, né, de operações estruturadas, conhecido como DEPROP, Departamento de Propina, né, que dava aí toda sorte de apelidos e codinomes a figuras públicas, codinomes como Botafogo, e esse amigo do meu pai, no caso, seria um empreiteiro corrupto, o amigo do meu pai seria um ex-presidente corrupto e o amigo do meu pai seria um ministro da Suprema Corte brasileira. Né? Então, dentro desse inquérito, foi feita a censura, né, pela mais alta corte do judiciário a uma publicação. Então, isso foi um episódio lamentável. O sétimo ponto é que os investigados eles não conseguem ter acesso a esse inquérito em questão. A gente vê essa queixa da parte de várias pessoas, né, que tiveram busca e apreensão decretada contra elas. Né? Então, os seus advogados não têm acesso a esses autos. E, finalmente, isso contraria, inclusive, súmula vinculante do próprio STF. E o último ponto, perdão por me alongar, o oitavo ponto, é que é justamente a crítica que o doutor Augusto sempre faz em relação à forma como essas buscas e apreensões são decretadas e no entender, então, dessa procuradora, né, a doutora Tameia Danelon, tudo seria nulo de pleno direito, até porque existe um vício de origem gravíssimo, né? E aí, encerrando aí a sabedoria popular e também como é manifestadamente aí expressa pelo poeta Washington, pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu vou começar pelo único... Bom, a doutora Tameia, gosto dela, enfim, então vou discordar da doutora Tameia e do Caio, mas eu vou começar pelo único ponto que eu concordo, que é relacionado ao acesso dos advogados à investigação. Eu não só concordo, como eu me manifestei publicamente até há meses atrás sobre esse tema, que um dos alvos da operação de hoje, o Alan dos Santos, reclamava dos seus advogados não conseguirem acesso à investigação e eu publicamente defendi, falei, isso está completamente errado. Esse é o único ponto que eu concordo dessa manifestação, tanto da doutora Tameia quanto do Caio. Então, eu vou começar aqui ponto por ponto. Primeiro, quem investiga não é o Supremo, é a Polícia Federal. Na verdade, quem cumpriu todas as ordens de busca e apreensão e quem é o coordenador da equipe da Polícia Federal deste inquérito específico não é nada mais, nada menos do que Igor Romário de Paula, o ex-coordenador da Polícia Federal, especificamente para Lava Jato em Curitiba. Um delegado até outro dia endeusado por meio mundo. Então, é ele que é o responsável pela parte prática de toda a investigação. Quem julga, afirmar que é o STF é se antecipar a um fato que ainda não existiu. É uma investigação ainda, não há acusação formal. A acusação formal que tem que ser feita pelo Ministério Público Federal, se é que vai fazer. Então, no momento que for feita uma acusação formal, se é que essa acusação vai ser feita, vai se definir se as autoridades com prerrogativa de foro, que eventualmente cometeram crimes, vão ser julgados pelo Supremo ou outras autoridades sem prerrogativa de foro serão julgadas por instâncias inferiores. Já a notícia de desmembramento deste inquérito para instâncias de primeira instância, aí sim um possível julgamento ocorrerá. Então não há essa ligação automática de quem investiga e que julga neste momento. Com relação ao segundo ponto, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ela segue estritamente o que diz o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que diz o seguinte: ocorrendo infração penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente, ministro Toffoli, instaurará o inquérito, foi o que aconteceu, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, a previsão de indicar um ministro para tocar o inquérito está no próprio artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que pode se discutir. Pode-se discutir claramente este artigo do regimento, mas ele foi recepcionado pela nossa Constituição e é uma lei em vigor hoje. Com relação a dependências do tribunal, isso é uma questão de atualização do regimento. O regimento é de 1980. Dependências em 1980, óbvio, compreendia o quê? 4 paredes de um prédio do tribunal. Hoje, ameaças, crimes contra a honra e outros vários crimes podem acontecer de várias formas, inclusive pela internet, coisa que certamente não era prevista em 1980. O objeto do inquérito é absolutamente claro. Ele foca em 2 momentos: ameaças contra ministros e o financiamento de ataques em massa, financiamento esse feito por
empresários neste chamado gabinete de ódio. Este objeto do inquérito policial está delimitado em várias manifestações tomadas não só pelo ministro Toffoli, como pelo ministro Alexandre de Moraes. Com relação, isso é a parte que mais me chama a atenção, me chamou bastante atenção no dia de hoje, manifestações de autoridades dentro desse inquérito que misteriosamente do dia para a noite mudaram. Há manifestações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no seguinte sentido em relação a este inquérito policial. O presidente do STF, Augusto Aras, falando numa decisão de 20 de fevereiro. O presidente do STF exerceu regularmente as atribuições que lhe foram concebidas pelo regimento interno do Supremo ao determinar a abertura da apuração. Manifestação do Dr. Augusto Aras. Uma manifestação posterior dele, ele elenca, para que esse inquérito não saia dos trilhos, o que deveria ser feito nesse inquérito? Franquear ao Ministério Público constante participação, ressalvar o acesso apenas das diligências que não estejam em curso, mas aos advogados, e que medidas investigativas sujeitas à reserva de jurisdição, essa parte é muito importante, como quebra de sigilo, busca e apreensão, vedação do uso de redes sociais, se não requeridas pelo Ministério Público, hão de ser submetidas previamente ao seu crivo. O que Augusto Aras disse há um mês atrás? Se for ter algum pedido de busca, e não foi eu que faço esse pedido, vocês têm que passar por mim. A operação de hoje passou pelo procurador Augusto Aras, que não concordou, mas passou por ele e ele, inclusive, concordou com algumas medidas pedidas. Portanto, este inquérito e essa operação de hoje, volto a dizer, ela pode ser objeto de críticas. Ela pode ser objeto de críticas, mas ela seguiu estritamente a regulamentação e o trâmite legal com a concordância, inclusive, do Ministério Público Federal. Eu só pontuar algumas coisas. Em 1980, né, a data do regimento, já existia imprensa, né, doutor? Então, seria perfeitamente possível o cometimento de um crime contra a honra que não se desse aí nas dependências físicas, né, do estabelecimento. Outra coisa, eu acho que esse inquérito, de fato, tem um objeto elástico. Né? Isso no tempo, no espaço e também nos temas. Né? Foi o mesmo inquérito utilizado para censurar uma publicação da imprensa nacional, é o mesmo inquérito que agora apura o gabinete do ódio, também é o inquérito que vai apurar a reunião ministerial do dia 22 de abril, acho que teremos tempo para tratar isso no segundo tema. Né? Então, o que a gente percebe é como se fosse uma caixa aberta perpetuamente, né? Na qual tudo que, de alguma forma, ofende a sensibilidade dos ministros é jogado. Né? Isso é perigosíssimo, né? Porque agora isso pode estar voltado contra a militância bolsonarista, mas isso pode ser para qualquer outro crítico. Né? Vamos lembrar, esse inquérito ele começa para censurar, né, uma matéria de uma reportagem da imprensa nacional. Isso é gravíssimo. Inclusive, a falta de ênfase no combate a esse abuso de autoridade empodera esses ministros que, de fato, se acreditam acima da lei, né, para continuarem de forma autoritária tocando o inquérito dessa maneira. E, bom, já que você trouxe aí também à baila aí a questão da Polícia Federal, eu acho que, finalmente, a gente pode abandonar aquela falsa polêmica, né, da interferência do presidente da República na Polícia Federal. Porque se esse fosse o caso, ele certamente teria mudado um pouco o perfil dessa operação. Né? O que as pessoas não entendem sobre a Polícia Federal, né, que é um órgão de excelência, que goza aí de independência, né, que tem estabilidade nos seus quadros e que é reconhecida internacionalmente no combate à corrupção, é que ela é uma polícia de Estado, né, que obviamente vai fiscalizar no âmbito da corrupção, da lavagem de dinheiro, da prevaricação, desses crimes do colarinho branco aí do setor público, ela vai fiscalizar o governo de turno. Então, esse mito que a Polícia Federal é partidarizada, isso remonta aí ao lulopetismo. Né? Eu lembro um programa de humor, o Porta dos Fundos, ele fez um quadro no qual a Polícia Federal interrogava um suposto delator, né, um colaborador premiado, por assim dizer, e toda vez que ele abordava o nome, ou algum nome, ou algum quadro do PSDB, o investigador parava ele e tentava redirecionar a questão para o PT.
Bom, naquela época, quem estava no poder era o PT. Depois, a realidade dos fatos, né, o desenrolar dos acontecimentos, mostrou que a Polícia Federal não foi só atrás de petistas, foi atrás de tucanos, de MDBistas, do Centrão. E agora, quem está no poder, né, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel e, aparentemente, um esquema criminoso, né, na saúde do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está investigando isso e está investigando também os deputados federais que são da base do governo, né? Isso sempre de forma independente. Então, eu acho que é triste a gente ver, né, que o nosso debate foi em vão, mas assim, muito da polêmica sobre a interferência do governo federal e da presidência da República na Polícia Federal cai por terra com essa operação, é um lado positivo disso. E aqui, de novo, eu quero ressaltar aí para o espectador, para que ele fique antenado e ele vire uma chavinha, né? Muitas vezes, quando se fala em ataque às instituições, ofensas aos ministros, em que medida isso são ofensas ou críticas? E qual o grau de sensibilidade desses ministros? Eu diria que eles são hipersensíveis, né? Até porque eles não representam a instituição, eles são membros temporários dessa instituição. O problema, como eu disse, é que o controle democrático por os abusos de autoridade desses ministros são muito poucos. E aí eles acabam se considerando, como de fato hoje são, pessoas acima da lei. Debatedores, temos 6 minutos antes dos argumentos finais. Vocês querem ficar nesse tema ou vamos para o segundo? Eu tenho alguns comentários a fazer sobre esse tema ainda, Mona Lisa. Então vamos nesse tema. Vamos lá. Concorda, Caio? Não, sem problema. Okay, só algumas informações. Primeiro, com relação aos delegados da Polícia Federal que trabalham especificamente nessa operação e que, portanto, eles poderiam, de alguma forma, serem removidos caso fosse do interesse do governo federal, essa remoção. Há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, já de algumas semanas, obrigando a permanência, uma palavra errada, perdão. Na verdade, é uma recomendação que esses delegados não fossem retirados da equipe que investiga esse inquérito. Então, há uma decisão, há uma manifestação do Supremo pedindo a manutenção desses delegados nessa investigação. Esse é o primeiro ponto. Eu concordo com o Caio que, num primeiro momento, a abertura desse inquérito, a abertura desse inquérito, em determinado momento, principalmente no seu nascedouro, causou um certo desconforto da amplitude daquela investigação e da forma como foi feito. Até que os fatos foram se desenrolando, os depoimentos foram sendo colhidos, novas provas foram surgindo e hoje o inquérito, na verdade, ele se mostra um inquérito muito mais voltado a crimes bastante graves do que inicialmente um mero inquérito que trataria da honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso ficou já ultrapassado há muito tempo. Hoje a gente não está tratando simplesmente de calúnia, injúria e difamação. Nós estamos tratando de ameaças graves, ameaças de morte. Nós estamos tratando de incitação ao crime. Nós estamos tratando de subversão da ordem democrática. Essas manifestações que uma série de blogueiros e outras pessoas fazem extrapolam em muito os limites da liberdade de expressão. É só a gente pegar algumas delas, por exemplo, quando o deputado Roberto Jefferson, com um fuzil na mão, diz o seguinte: estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, os traidores, contra os vendilhões da pátria. Minutos depois, ele faz uma menção ao Supremo Tribunal Federal. Ou essa pessoa, que sinceramente eu não a conhecia, Sarah Winter, que diz, primeiro, no dia 20 de abril, fui treinada na Ucrânia e digo, chegou a hora de ucranizar. Para quem não sabe o que ela está falando, dá uma pesquisada no que está acontecendo na Ucrânia. E hoje, depois de sofrer a busca e apreensão, é essa pessoa que faz a frase que eu li ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. Mais do que isso, depois de fazer essa frase, ela fez uma outra live ou coisa parecida, que eu assisti há pouco, conclamando pessoas a irem para o endereço residencial do ministro. Olha só, gente. Isso não é que a honra dos ministros é muito leve e que eles se sentem ofendidos com qualquer coisa. Você tem uma pessoa conclamando, ela fala, quero ver prender 5.000 pessoas na porta da casa do ministro. Como é que a gente vai deixar isso ser feito sem uma resposta da lei, sem uma resposta da justiça? Então não são apenas meras críticas ao Supremo Tribunal Federal, até porque essas críticas extrapolam em muito simplesmente o Poder Judiciário. Critica-se tudo. E não critica-se dentro do limite do direito que deve ser observado a todos os momentos, o direito de livre manifestação. Ninguém está aqui tentando cercear absolutamente nada, mas o que está acontecendo hoje ultrapassa em muito o direito de manifestação. São ameaças graves, direcionadas e concretas a autoridades públicas.
Caio? Quanto tempo ainda, Mona Lisa? Nós temos 2 minutos de argumentos finais, daqui a pouquinho para cada um, mas pode manter. Tá bom. Bom, eu acho que o grande risco, né, desse inquérito é justamente essa confusão entre ameaças graves, como as que o doutor Augusto trouxe, e críticas, né? Só que, de novo, são superpoderosos e eles colocam tudo no mesmo balaio, né? Porque isso é extremamente conveniente para os ministros do STF. Então, assim, investigue-se, mas dentro dos rigores da lei e jamais violando a liberdade de expressão. A gente teve uma decisão no âmbito desse inquérito, né, que literalmente censurou contas e perfis em redes sociais. Censura, a priori, né? Ou seja, com base numa crítica ou na interpretação de uma crítica, você literalmente impede que essa pessoa se manifeste. É disso que a gente está falando. Né? E essas falas aí mais duras, né, com armas, eu sou totalmente contra. Da mesma forma como eu fui contra quando figuras como o Guilherme Boulos e o Wagner da CUT falavam em pegar em armas, né, na época do impeachment da senhora Dilma Rousseff. Então, esse tipo de discurso, de fato, não pode ser aplaudido, endossado nem tolerado. Agora, isso é muito diferente das críticas usuais que se faz ao Supremo Tribunal Federal. E eu queria, já pegando gancho nos meus argumentos finais, Mona Lisa, você me interrompa aí se eu estiver me excedendo, porque também esse inquérito está sendo usado para enquadrar o ministro da Educação, né, que disse o seguinte, abre aspas, eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo, se sentem inexpugnáveis. Reflete a opinião de muita gente. Aí ele complementa. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Vamos lembrar o contexto dessa reunião. Uma reunião privada, certo? Entre ministros, que não constitui ato oficial. Isso só veio a público, né, por insistência de ministros do STF, né, que, numa decisão completamente desvinculada do objeto do inquérito, da interferência do presidente da República na Polícia Federal, resolveram tornar isso público. E, ao fazer isso, né, o decano, ele abriu espaço para que outros ministros se manifestassem. Nenhum ministro falou nada, só o Alexandre de Moraes, carrasco da liberdade de expressão, que jogou isso para o inquérito, né, e pediu esclarecimentos ao ministro Weintraub, com base aí em 6 artigos. Eu vou ler en passant aqui rápido para vocês. Artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça. Grave ameaça? Que poder de prisão tem o ministro da Educação? Artigo 22 da Lei de Segurança Nacional, fazer em público propaganda de processos violentos. Em público? Quem tornou público foi o seu colega, ministro. Aqui, artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre forças armadas ou entre essas e as classes sociais. O quê? Numa reunião privada? Né? Eu sei que era uma reunião ministerial, mas não era uma reunião pública. Com certeza, se fosse pública, o tom era outro. O tom de discurso é muito diferente do tom de uma reunião. Né? A política pública ela é muito diferente do processo de gestação dessa política pública. Artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, caluniar ou difamar o presidente da República ou do Supremo Tribunal Federal, onde, para difamação, você precisa imputar um fato. Ali era um tom de desabafo. Nem injúria isso é, porque não tem ânimos injuriandi. Ele estava claramente fazendo um desabafo. Se a gente não puder falar em privado para os nossos pares o que a gente pensa... Caio. Vai ficar muito difícil. Caio, precisa interromper pelo tempo. Você já entrou até no seu tempo dos argumentos finais, então agora os argumentos finais para você, Augusto, por favor. Serei rápido. 1 minuto e alguma coisinha. Serei rápido. Okay. Outro dia me mandaram aquelas figurinhas de WhatsApp e sou eu falando assim, me preocupa, então eu acho que eu uso muito essa expressão, mas eu vou ter que usar de novo. Me preocupa o que aconteceu hoje, principalmente em relação à reação possível do governo federal e de seus apoiadores em relação à operação de hoje. Eu vi o tom subir muito nas redes sociais, mais do que já estava alto. Eu vi ameaças de não obediência a decisões judiciais, de tentativa de alguma forma, interferir nessas decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, o que causaria o que eu venho me preocupando há bastante tempo de uma possível ruptura institucional, principalmente deste embate entre Poder Executivo, entre o governo federal e o Poder Judiciário.
Portanto, eu acho que é hora, mais uma vez, de ter algum freio de arrumação e as pessoas se acalmarem um pouco, porque a gente não pode passar por uma coisa pior do que a gente já está passando neste momento. Obrigada, Augusto. Boa noite. E boa noite, Caio. Obrigada. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa.